Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo de número 6. E nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Versículos 25, 26, 28, 33 e 34. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que hás de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Verso 26, olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mesmos mais valor do que elas? Verso 28, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Verso de número 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 34, para nós encerrarmos. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Coloque sua Bíblia sobre o seu assento. Permita-me orar por esta igreja. Amado Deus e soberano Pai, nós queremos engrandecer a Ti, Senhor, e agradecer ao Pai querido por esta igreja. Papai querido, a Tua palavra nos diz, Senhor, que do alto dos céus Tu inclinas o Teu ouvido à oração de um povo que clama pelo Teu nome. Ah, Senhor, agora, Pai, nós já Te adoramos, nós já testificamos, já ouvimos testemunhos, ó Pai, Pai querido, de milagres, de bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Mas neste momento, Senhor, nós vamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Pai querido, eu não subo a este altar, Pai querido, com um preparatório, Pai querido, daquilo que eu planejei. Mas, Pai querido, o Senhor é Tu, Pai amado, e o Teu Espírito Santo, que conhece cada um que entrou aqui neste lugar. Tu sabes, Senhor, como Tu vais fazer, como Tu vais agir. Pai querido, a igreja é Tua, o povo é Teu. Pai querido, se Tu tiver, ó Pai, que batizar com o Espírito Santo nesta noite, Pai querido, derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah sobre este lugar. Pai querido, Senhor, a nós, Senhor, como instrumento Teu, Pai querido, me colocam na Tua presença, Senhor, e que dos meus lábios, Senhor, só saiam aquilo, Pai, que Tu tens direcionado para esta igreja. Pai querido, Senhor, é no Teu nome, Senhor, que nós viemos a este lugar. Pai querido, existem pessoas aqui nesta noite que precisam de uma resposta, Senhor. Não que eu tenha, não que o pastor Júnior tenha, não que a pastora Vânia tenha, mas a resposta da oração nesta noite, minha e desta igreja, vem de Ti, Senhor, porque é o Senhor que nos conhece e sonda o meu e o coração desta igreja. Por isso nós Te louvamos, para a honra e de glória de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sentem-se e aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós lemos esse texto, interessante que desde o capítulo de número 5, Jesus vinha ensinando a multidão. A Bíblia relata que as conversas que Jesus tinha, pastor, era só sobre o reino. Ele não parava para falar outra coisa a não ser a respeito do reino dos céus. Jesus tinha o prazer de ensinar a multidão a respeito do que era o reino dos céus. E ele começa ensinando
os seus discípulos, a multidão está muito próxima. E se você quiser depois você ler em casa, você vai entender isso. Mas o texto diz que quando Jesus chama a multidão para estar mais próximo dele, junto com os seus discípulos, ele diz: olha, chegai-vos mais perto. E a primeira coisa que nós precisamos entender é exatamente isso. A gente vem para um culto como esse, ou um culto qualquer que a gente vai, a gente tem que vir com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. O homem, o ser humano, é dotado de tricotomia, corpo, alma e espírito. Os três têm que estar juntos no ambiente que você estiver. Porque se você estiver no lugar, a sua mente estiver em outro, você não vai prestar atenção. Se você estiver no lugar preocupado com aquilo que ainda vai acontecer, não vai acontecer nada, porque a sua mente, o seu coração não está ligado àquilo que o Senhor está ensinando para mim e para você nessa noite. E Ele começa a ensinar os seus discípulos dizendo: olha, o reino dos céus é desta maneira. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando a gente chora, parece que ninguém está nos vendo, parece que ninguém está olhando. Quando você está lá debruçado de joelho na cabeceira da sua cama, ou aos pés da cama, ou fechado no seu quarto, às vezes parece que você está sozinho, você chora, ninguém te vê chorando. Mas o Senhor diz que bem-aventurado é você, que as lágrimas rolam no seu rosto, porque o Senhor tem a capacidade de consolar a sua alma, aleluia. Ele continua ensinando os seus discípulos, dizendo: olha, bem-aventurados são vocês, quando vos injuriarem por causa do meu nome. Quando alguém falar de você, ou para você alguma coisa, dizendo: olha, você é crente, não se preocupa com isso, porque o céu nos respalda a respeito disso, diz a palavra do Senhor. O céu diz para nós que nós somos bem-aventurados por causa do nome do Senhor. Não está atrelado ao que eu sou, não está atrelado ao que eu faço, mas está atrelado à escolha que Ele fez pela minha vida, aleluia. E Jesus começa a ensinar aquela multidão. Em determinado momento, Jesus olha para os seus discípulos e diz para ele o seguinte: olha as aves dos céus. Hoje a gente viu, né? A gente estava sentado ali na mesa e sentou um passarinho de frente para mim, assim, ó, na jabuticabeira, pequenininho assim. E nós ficamos perguntando que passarinho que era aquele. Mas o que eu queria te chamar a atenção a respeito desse texto aqui é que Jesus chama a atenção exatamente para a gente entender uma coisa. As aves dos céus, quantas e quantas vezes a gente parou no zoológico, onde a gente vai para ver animais exóticos, animais bonitos, ficamos parados aonde tinha arara, esperando o pavão abrir a cauda, porque a gente acha aquilo lindo e maravilhoso. Mas no ambiente fechado, eles são tratados. Mas o que Jesus está dizendo: olha, elas não precisam plantar, elas não precisam armazenar, elas não precisam de cuidado, porque eu, o Senhor, é quem cuido delas. E aí o Senhor faz uma advertência: você é muito mais importante do que as aves dos céus, você é muito mais importante do que você talvez possa imaginar. A gente fica preocupado com aquilo que a gente tem que fazer e vem para um ambiente como esse, um culto aonde você vem para adorar aquele que me conhece e te conhece, e fica preocupado com aquilo que ainda vai acontecer, aleluia. Eu quero dizer para alguém aqui essa noite: não fica preocupado não, porque o amanhã você não tem ele ainda. O amanhã ainda vai chegar, o amanhã ainda vai vir, e a gente não precisa se preocupar com ele.
porque a palavra do Senhor nos diz que o nosso dia está sendo preparado pelo Senhor. Aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso para a minha vida material, espiritual, matrimonial, conjugal, que for na minha e na sua vida, está determinado pelo céu, respaldado pela palavra do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 68, dizendo o seguinte: olha, os meus ossos ainda estavam no ventre da minha mãe. E eu fico maravilhado com isso, porque eu peguei um raio-x outro dia da mão do... você estava falando da sua mão e eu estava lembrando disso. Peguei um raio-x, Vânia, da mão de um bebezinho. E o Senhor me fez lembrar exatamente dessa palavra. Porque quando a gente olha para... Vou abrir só para você entender. Eu acho que eu já falei isso aqui. O corpo humano tem 206 ossos. Não vou falar todos não, para ficar tranquilo. Criança tem 306, se eu não me engano. Tem mais do que o adulto. E eu peguei aquele raio-x, fiquei olhando, a mãozinha desse tamanhozinho assim. E eu fiquei olhando. E interessante que a mãe dizia o seguinte: olha, não foi nada não, ele está mexendo o bracinho. De fato não tinha nada, ela só ficou preocupada e levou para o hospital. Mas eu fiquei olhando que aqui, ó, a gente tem 7 ossos que ajudam a fazer isso aqui, ó. No raio-x do nenezinho, da criancinha, só tinha 2, porque os outros ainda estavam em formação. Irmãos, quando a gente entende o contexto da palavra, a gente não precisa se preocupar com aquilo que ainda não aconteceu. Aquilo que ainda vai acontecer na minha e na sua vida, eu creio pelo Espírito Santo do Senhor e por esta palavra que está escrita aqui. É a palavra do Senhor que diz que todos os meus dias já estão escritos pelo Senhor. Aquilo que aconteceu, aquilo que ainda vai acontecer, eu não sei de que jeito, de que forma, de que maneira Deus vai fazer na sua vida, mas entenda uma coisa: Deus, Ele pode fazer infinitivamente mais do que você está pensando que você vai ter, que você vai conquistar, que você vai ter na sua vida, porque a capacidade de um Deus que me conhece e te conhece vai muito além do nosso entendimento. Aleluia. A gente precisa entender isso. Quando Jesus fala: olhai as aves dos céus, eles estão dizendo: elas não se preocupam com nada. Aí Jesus chama os seus discípulos de novo e fala assim: olha, ele faz algumas advertências nas entrelinhas, mas ele diz o seguinte sobre as vestes. Às vezes a gente fica preocupado: que roupa eu vou ter, que roupa eu vou fazer. E o contexto da palavra diz o seguinte: olhai os lírios do campo. Não foi nenhum costureiro que fez, não foi ninguém que pintou, não foi ninguém que foi lá e bordou para ficar mais bonito. Mas o que o Senhor estava dizendo era: nem Salomão, que era o homem mais rico da terra, que tinha as roupas mais lindas da terra, se vestiu como os lírios do campo. E o Senhor fala: não é você melhor do que o alimento e melhor do que a vestimenta. Às vezes a gente vem para um lugar como esse, para um culto como esse, talvez se sentindo como a irmã testificou aqui, sem força, sem vontade de vir. Irmão, a gente não tem que ter vontade para vir na igreja, a gente tem que vir sem vontade mesmo. Porque se você tiver que sentir vontade para vir aqui, eu vou dizer para você, de alguém que tem conhecimento de causa, você não vai vir. Então venha sem vontade. Se tiver doente, venha. Se tiver enfermo, venha. Se tiver com problema, venha. Porque nesse lugar é o lugar que o Senhor ordena a bênção para minha e para a tua vida. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui dentro, nós estamos respaldados por esta palavra, aleluia. Baseados nesta palavra, a gente precisa entender
que o Senhor está nos ensinando. No versículo 33, Mateus 6:33, todo mundo conhece esse versículo. Diz assim, olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Dá para entender isso? Mas buscai primeiro o reino. Acordou de manhã, reino. Vai dormir à noite, reino. Aleluias. Vai fazer alguma coisa, reino. Antigamente era a coisa mais difícil do mundo que tinha, pastor, fazer negócio com crente. Porque crente falava assim, não, eu vou orar. Se o Senhor falar que é para fazer, eu faço. Ó, eu tenho que comprar um negócio, mas eu vou orar. Sabe por que muitas vezes a gente faz as coisas e não dá certo? Porque a gente faz sem o direcionamento do Senhor. Entenda que quando Deus nos escolheu, ou melhor, quando eu escolhi servir ao Senhor, quando você levantou a sua mão e dizendo, olha Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Não foi esse o apelo que fizeram para você? Quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Aí você, cheio de coragem, levantou a sua mão e falou, eu quero. A partir daí acabou o seu livre-arbítrio, tá bom? É por Ele e para Ele todas as coisas. Vou falar de novo, é por Ele e para Ele todas as coisas. Quando nós olhamos para dentro da palavra do Senhor, no Salmo de número 4, versículo de número 10, o salmista escreve dizendo o seguinte, em paz também me deitarei e dormirei. Quando a gente está buscando o reino do Senhor, a gente vive exatamente esse versículo, porque ele vai dizer, olha, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Só tem segurança aquele que confia, só tem segurança aquele que acredita, só tem segurança aquele que vive aquilo que o reino proporciona para a sua vida. Aleluia. O que é viver o reino do Senhor? E a sua justiça, não a minha justiça, a justiça dele. Quando o Senhor, a gente falava disso hoje, sobre Josué. Quando o Senhor chamou Josué, Josué já andava com Moisés, viu tudo que aconteceu, tudo que, os milagres que Moisés fez, Josué estava próximo. Josué viu tudo aquilo que estava acontecendo. No exato momento em que o Senhor fala para ele, as notícias não foram boas, não foram agradáveis. E o texto diz o seguinte, olha, Deus fala para ele o seguinte, olha, Moisés, o meu servo está morto. E você vai assumir o lugar dele. Para quem conhece um pouquinho da história de Israel, vai entender a bucha que Josué se meteu. Aí o Senhor começa a respaldar sobre ele a respeito do reino, dizendo, olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Então somente te esforça, tem bom ânimo, não aparte de você o livro da sua boca, porque esse livro é o livro que vai te fazer entrar aonde eu tenho que colocar este povo. E o Senhor diz uma coisa interessante para ele, e isso vai completamente contrário a tudo que a gente entende da linguagem nossa, da língua portuguesa. O Senhor diz para ele o seguinte, olha, aonde você colocar a planta do seu pé, ele já tinha colocado presente. O Senhor não falou, ó, põe o pé, põe, é seu. O Senhor diz, aonde você colocar, futuro. O Senhor está falando do futuro. Só que eu estou falando só para você entender uma coisinha simples do culto de hoje. O dia de domingo que vem é outro culto, é outra palavra. Mas tem gente aqui que precisa entender isso. O Senhor está dizendo para Josué o seguinte, no futuro, todo lugar que você colocar a planta do seu pé, ele não colocou ainda. Então no futuro, aonde eu colocar a planta do meu pé, o Senhor já me deu. E o Senhor diz o seguinte, eu vou-lo
tenho dado. O Senhor deu no presente aquilo que Ele ia alcançar no futuro. Entendeu o que você veio fazer aqui hoje? Aquilo que você veio buscar hoje já está preparado pelo Senhor amanhã. Aquilo que você veio buscar aqui hoje, talvez pelo seu filho, talvez pelo seu amigo, talvez pelo seu parente, enquanto você está adorando ao Senhor aqui nesse lugar, eu creio que a bênção do Senhor já está lá na sua casa, já está lá no seu lar. E permita-me dizer, na ousadia do Espírito Santo, quando você chegar lá, você vai perceber que alguma coisa aconteceu diferente lá no ambiente aonde você estava, por causa da sua estadia nesse lugar, por causa da sua persistência, da sua adoração, do seu louvor a este Deus que me conhece e te conhece nessa noite. E ele diz e completa no versículo de número 34, dizendo o seguinte: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Dá para parar de se preocupar com a segunda-feira? Só um pouquinho e se ligar no céu? Dá para você parar de se preocupar que amanhã você tem um currículo para entregar? A minha Bíblia diz o seguinte, que a porta que Ele abre, ninguém fecha. A que Ele fecha, ninguém abre. Enquanto você estiver aqui, a honra, o louvor, a glória tem que ser para Ele, tem que ser por Ele, para Ele, independente daquilo que ainda vai acontecer. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Amém? Quando a gente olha para dentro da palavra do Senhor, a gente precisa entender que o amanhecer... Alguém aqui já viu o pôr do sol? Teve a oportunidade de ver, Vânia? Você ficou esperando para abrir o dia assim? Tem gente que nem consegue ver isso. Quando já acorda, já... Deixa eu falar uma coisa para você que está preocupado. A Bíblia diz o seguinte, que as nuvens dos céus, sabe quando você olha para o céu de manhã, tem aquelas nuvens brancas lá no céu? Vou falar isso aqui para você entender o quanto o seu Deus cuida de você e Ele é maravilhoso. A Bíblia diz, pastora Vânia, que as nuvens dos céus são as poeiras dos pés do Senhor. Quando você acordar de manhã e você olhar para as nuvens dos céus, é o Senhor dizendo para você assim, olha, eu já passei aqui, fica despreocupado. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você nessa noite, não se preocupa com aquilo que ainda não aconteceu. Não se preocupa porque eu estou cuidando de todas as coisas relacionadas à sua vida, aleluias. Às vezes a gente fica preocupado e esquece de viver momentos extraordinários que Deus nos proporciona na nossa vida. E a gente passa a não dar ouvido à voz do Senhor. A gente passa a não entender que Ele é aquele que pode cuidar do meu amanhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra do Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Como que você vai entregar se você não confia? Alguém já fez uma coisa aqui, mais ou menos assim, ó. Quando a gente vive momentos de instabilidade na nossa vida, qualquer momento que for, quer seja financeiro, qualquer coisa, não precisa dizer eu fiz, tá bom? Senão você vai se entregar no meio da multidão. Mas quem aqui já pegou o seu problema e entregou na mão do Senhor assim, falou, Senhor, olha, eu não posso. Está nas tuas mãos para o Senhor fazer. A palavra do Senhor diz no Salmo de número 37, deleita-te também no Senhor, ou seja, se alegre no Senhor,
e Ele concederá os desejos do teu coração. Quando no início da palavra a gente falou sobre quando os discípulos chegaram até Jesus, o texto diz o seguinte: chegai-vos a mim e eu chegarei até vós. O segredo da vida do cristão não mudou, apesar da inteligência artificial, apesar da tecnologia. A tecnologia para Deus é importante muito, porque Ele é quem capacita o homem para ser inteligente e usar tudo isso que você está vendo por aí, até o que você não quer. Mas entenda uma coisa e permita-me dizer algo para você essa noite, que talvez a gente tenha se esquecido. Para falar com Ele ainda a receita é a mesma. Chegue-se a Deus para Ele se chegar até você. Deus está esperando você falar para Ele poder entender o que você quer. A gente tem que fazer uma oração dizendo: Senhor, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, se estiver alinhado à sua vontade, mas o lugar ainda é o mesmo. Se você não tiver onde orar, entenda que a palavra do Senhor nos diz que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e ficar lá até Ele falar comigo e com você. O problema é que a gente entra, fala o que a gente quer e sai e não espera Ele responder. Às vezes a gente faz igual Samuel quando foi falar com Eli, quando chamou ele por 2 vezes. Na terceira Eli entendeu e falou assim: olha, volta lá e fica lá, porque alguém vai falar com você. Irmão, não se apresse em sair da presença do Senhor. Aquilo que nós temos que fazer é vir para este culto, vir para um culto como esse e entender que o Senhor é capaz de mudar a minha vida. Talvez você veio aqui enfermo, talvez você veio aqui com problemas, e talvez a sua preocupação tenha sido exatamente essa: como que eu vou resolver o meu problema? Vou te dar uma receita, tá bom? Descansa. Vou falar de novo: descansa. Porque o Senhor já sabe daquilo que você precisa. O Senhor já ouviu a sua oração. O Senhor já percebeu o quanto você ama Ele em estar no lugar como este nesta noite. Eu não saí de lá de Santo André para vir aqui contar uma historinha para você. Eu vim aqui de lá de Santo André para vir aqui para dizer para alguém essa noite: o amanhã ainda não te pertence. Comece a adorar ao Senhor verdadeiramente hoje, para que o Senhor possa te abençoar. Talvez você veio a este lugar aqui com preocupações que você sequer pode resolver. Eu vi um testemunho essa semana de uma jovem, e ela contou o testemunho dizendo o seguinte: que o pai dela, Deus deu um direcionamento para ele, coisa de gente doido, né? Mas crente é doido, fazer o quê, né, Júnior? A gente faz umas loucuras pelo evangelho, irmão do céu. E aí essa moça dizendo o seguinte, que o pai dela chegou na casa dele e falou assim: olha, nós vamos para o Amazonas, porque eu vou abrir uma igreja lá no Amazonas. Como assim? Falou: não, Deus mandou e eu vou. Vendeu tudo que tinha e foi para o Amazonas. Construiu a igreja. E pastor, quando começa a construir as coisas, as pessoas olham, acham que o pastor é rico, né? Aí o pastor constrói. Chegou uma hora, acabou o dinheiro, não tinha como fazer o telhado da igreja. E aí ele foi orar ao Senhor, e o Senhor disse para ele: olha, vai no banco e pede um empréstimo no banco. Aí a hora que ele contou para a filha dele que ia no banco pedir um empréstimo, a filha dele falou assim: pai do céu, o senhor está endoidou de vez, o senhor já vendeu tudo que a gente tinha, agora o senhor vai entrar numa dívida por causa de igreja. Falou: vou, porque Deus mandou, eu vou. Mas como que o senhor vai fazer? Falei: não sei, chega lá, Deus vai dar um jeito. Colocou o terno dele, foi para a igreja, foi para o banco, conversou com o gerente,
E no finalzinho da conversa o gerente disse para ele o seguinte: olha, eu queria saber o seguinte, eu te empresto o dinheiro, não tem problema nenhum, a gente aqui, é bom saber que o senhor está vindo para cá, o senhor vai morar aqui nesse lugar, o senhor vai fincar suas estacas aqui nesse solo, e a gente quer que o senhor seja bem sucedido. Dificuldade financeira todo mundo passa, não tem problema nenhum, eu te empresto o dinheiro. Falou, só que tem o seguinte, eu preciso saber quem é que vai ser o avalista, porque eu só posso te emprestar o dinheiro mediante o aval de alguém, porque se o senhor não pagar, como que eu faço? Vou ficar no prejuízo? Aí o pastor humildemente disse o seguinte para ele, falou, olha, eu sou pastor evangélico, e foi Deus que mandou eu vir aqui conversar com você. Aí o gerente passou, pensou, e falou, bom, já vi todo mundo, toda espécie de gente dever para todo mundo aqui, mas nunca vi um cliente igual esse, então eu acredito que Deus não vai ficar devendo para mim, mas eu vou te emprestar o dinheiro. Emprestou o dinheiro, fizeram o telhado da igreja, ele tinha prometido que a festa de fim de ano ia ser lá na igreja. Passado alguns meses, estavam vencendo as promissórias, e o gerente do banco ligou para o pastor, para saber como que ia ser pago, ou como que ia quitar essas dívidas. E o pastor estava onde? Dentro do quarto orando. E a filha dele falou assim, pai, desculpa te atrapalhar um pouquinho, mas o gerente do banco está te ligando aí para saber a respeito do dinheiro. Como que nós vamos pagar o banco? Ele falou, faz o seguinte, fala para o gerente que antes de fechar o banco eu vou lá falar com ele. Desligou o telefone e foi no horário que ia fechar o banco. Quando ele chegou no banco, o gerente do banco estava na porta do banco esperando ele. Ele falou, olha pastor, eu nunca vi uma pontualidade tão grande em quitar uma dívida. E aí ele não entendeu nada. Ele falou, ó, as suas promissórias eram essas daqui. A sua dívida está paga. E eu vou te contar um segredo. O dinheiro que enviaram foi em dólar. Tinha uns irmãos ingleses que foram lá visitar a construção do templo, e Deus tocou no coração deles lá na Inglaterra para ofertar na igreja do pastor que estava precisando do dinheiro. Irmão, eu não sei se você passa por isso, mas entenda que o Deus da provisão é capaz de fazer. Quando o Senhor mandou, quando a viúva foi falar com Elias, com Eliseu, ela declarou o seguinte, olha, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Não foi? Foi isso? O texto não fala assim? Agora imagine isso aqui, ó. A Bíblia diz o seguinte, o profeta olha para ela e fala para ela, faz o seguinte, você vai andar por toda a sua vizinhança e vai pedir vasos emprestados, e não poucos, pede bastante. Aos olhos humanos, ela não sabia o que ela teria que fazer com todos aqueles vasos. Mas entenda uma coisa, quando Deus tem um projeto na vida de alguém, Ele acrescenta aquilo que não tem, Ele faz acontecer aquilo que não é, e Ele levanta o homem do pó e coloca no lugar de honra, diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que aquela mulher, quando foi falar com ele falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, vai entrar na sua casa, pegar os seus filhos e fechar a porta, porque o que vai acontecer lá dentro ninguém precisa saber, e você vai começar a deitar o azeite que você tem sobre todos aqueles vasos. A Bíblia diz que ela começou a derramar, encher todos os vasos que estavam lá. Chegou uma hora que ela falou assim, olha, traz mais vaso. O filho dela falou, não tem.
A hora que ele olhou na botija, o azeite tinha acabado. Deus fez, transformou aquilo que ela dizia que não tinha nada em algo grandioso. Aquilo que você acha que não tem, aquilo que você acha que não pode, aquilo que você acha que não tem como conquistar, é aquilo que Deus vai usar você para ser bênção aonde você estiver. Não está atrelado ao lugar que você está atrelado a você dentro do reino dos céus, sendo alguém direcionado por Deus, porque aonde você está, Deus está abençoando o lugar aonde você está, o local onde você trabalha, o carro onde você vai, o ônibus que você está, por tua causa, Deus está abençoando os lugares onde você está. E aí o profeta disse para ela, ela falou assim, olha, acabou o azeite, já enchi todos os vasos. Como Deus não faz nada pela metade, Eliseu falou para ela o seguinte, olha, faz o seguinte, vende o azeite, paga a sua dívida, e você vai viver do resto. Mas não é resto, não, vai viver de tudo que ela tinha, porque Deus fez uma reserva que durasse até o fim da vida dela, ela não precisaria perder os seus filhos. Aquilo que Deus tem para mim e para você nesta noite, é muito mais do que a gente pode imaginar. Talvez a gente imagine uma bênção e Deus vai lá e faz outra totalmente diferente. Talvez a gente imagine um cenário aonde a gente acha, eu vou chegar lá, não vou ser recebido, ou eu vou lá no médico, ele vai dar um diagnóstico. A última palavra a respeito da minha vida e da sua vida ainda é do Senhor. Entenda isso nessa noite. Não é aquilo que dizem sobre mim, sobre você, que vai mudar aquilo que eu sou diante do Senhor. O mundo pode falar alguma coisa contrária, mas o céu diz o contrário sobre mim, sobre você. As pessoas olham para você, olharam para você e diziam que você não ia dar em nada. Quem aqui era totalmente assim? Lembra de um corinho que tinha? Existia um menininho torto, andava no mundo, tudo torto, tudo errado, né, meu querido? Ele lembrou, ele falou que eu dei aula na escola bíblica para ele. Olha o que Deus fez com esse menino. E a gente era tudo, como que era o corinho? Batalha não é batalha. Olha, isso aqui, eu não vou nem falar, senão os irmãos vão descobrir minha idade. Mas entenda uma coisa, quando te rejeitarem, ou quando te rejeitaram, o Senhor te aceitou. Do jeito que você era. Você não precisou mudar para vir para este lugar. Você não precisa mudar para vir a este lugar. Quem vai mudar eu e quem muda eu e você é o Espírito Santo do Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e nos ensina sobre o reino dos céus. O reino de Deus é semelhante a muitas coisas, diferente daquilo que eu vivo, mas eu não posso me mudar. Somente o Senhor pode mudar eu e você nessa noite. Existem coisas na nossa vida, práticas na nossa vida que a gente tem, que se o Senhor não tirar, a gente não consegue tirar. Sabia disso? Você pode até fazer errado hoje, você fala, não vou fazer de novo. Passa uns 2, 3, 4, 5 dias, você está fazendo de novo. Porque a gente é imperfeito, perfeito é Ele. Por isso que Ele diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que eu aprendi nesse versículo? Que enquanto a gente não está buscando o reino, a gente não tem nada. Sabe por quê? Porque a gente está buscando para o nosso próprio bem. Mas quando a gente busca o reino, o Senhor olha para nós e fala, agora eu vou liberar aquilo que está reservado sobre a vida dele, guardado aqui no céu. Irmão, Deus não nos criou para nós ficarmos passando vexame por aí. Deus nos criou para sermos sal da terra. Sabe o que é sal? Qual a final? As irmãs cozinheiras, de vez em quando a gente se mete na cozinha. A minha esposa, para me enganar, ela fala assim, nossa, você cozinha tão bem. Eu falei, aham. Aí é arroz, feijão, daqui a pouco estou fazendo lasanha,
Falei, para de me enganar. Mas o sal, qual é a finalidade dele? Para dar sabor. Alguém aqui já colocou sal demais? Casadinho de novo, vou fazer comida para você. Faz lá e salga o arroz para o marido. Ou de menos, né? Não dá sabor, não tem sabor. Irmão, quem chega perto de mim e de você, tem que sentir isso, tem que saber isso. Nós somos aqueles que vão dar sabor àquilo que está acontecendo. As pessoas, quando estiverem do seu lado, elas precisam notar que existe algo de diferente na minha e na sua vida, e a gente não precisa se exibir por causa disso. Eu sou melhor do que ninguém. Não, o Espírito Santo que habita em mim é melhor do que qualquer outra coisa que a gente pode ter. Amém? Só para nós encerrarmos. Sabe por que a gente não precisa ser ninguém? Mais do que ninguém? Porque a Bíblia diz o seguinte: nós não temos ouro e não temos prata, mas o que eu tenho, eu posso dizer, o meu Deus é capaz de fazer. Pedro e João fizeram exatamente isso. Tinha acabado de sair do melhor evento pentecostal do mundo que aconteceu, que foi o dia de Pentecostes. No outro dia, onde eles iam indo, vamos orar de novo, vamos para o templo. Encontraram um coxo na beira do caminho pedindo esmola. Talvez cabisbaixo por causa da situação que ele estava. E Pedro olha para ele e fala assim: ei, olha para nós. Aí ele falou: nossa, vou ganhar dinheiro agora. Pedro olhou para ele e falou assim: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pegou na mão dele, colocou ele de pé, tocou nos seus tornozelos e ele entrou saltando e glorificando ao Senhor ao templo. Irmãos, essa autoridade o Senhor nos outorgou, porque Ele diz na sua palavra que Ele nos daria poder para fazer muito mais do que Ele fez e muito mais do que Ele pode fazer. Aquilo que o Senhor tem sobre mim e sobre você vai muito além daquilo que a gente tem como perspectiva de evangelho. Viver o reino é saber que o Senhor está comigo em qualquer lugar. Aquilo que eu falar, eu estou dizendo para o reino espiritual. Eu creio, eu tomo posse, eu sei que Deus vai fazer. Mas quando a gente ouve alguém dizer alguma coisa para você que te entristece o coração e você se magoa, o reino dos céus está olhando para você, esperando uma atitude sua. Então se posicione nesta noite, dizendo para o império das trevas: nada do que foi dito, nada do que é falado, nada do que eu tenho ouvido tem poder sobre aquilo de que Deus tem sobre a minha vida, porque Deus é muito mais sobre mim do que qualquer notícia que eu possa receber. Não está baseado ao nosso diagnóstico. Diagnóstico, o médico pode dar, não tem problema nenhum. Ele está lá para isso e o resultado do exame também vai dizer isso. E eu vou dizer para os irmãos uma coisa interessante. Todos nós já fizemos isso. Eu trabalho na área da saúde, cansei de fazer isso. E ficava indignado porque tinha um monte de número e não entendia nada. Eu sabia que um era mais, outro era menos, mas eu não sabia qual era normal. Quem aqui já recebeu um diagnóstico médico e abriu para ler? Pode levantar a mão. Bora? Isso. Vocês são tudo curiosos. Vou olhar para ver o que tem. Aí tem um monte de número lá, você não entende nada. Sabe qual era a receita? Sabe o que você vai fazer a partir de agora? Essa receita é nova, tá? Resultado do exame. Dobra o joelho em cima dele assim, ó, e diz para o Senhor: Senhor, eu não sei o que tem aqui, mas eu sei que Tu tens poder
para mudar toda e qualquer sentença do mal sobre a minha vida. Irmãos, a gente precisa voltar a viver um evangelho genuíno. A gente não vive mais momentos com Deus, particularidades com o Senhor. O Senhor nos trouxe esta noite a esse lugar para nos ensinar e nos dizer que o reino dos céus é muito mais importante do que aquilo que você pode imaginar. Priorize Deus na sua vida e você vai entender que Ele vai ser primeiro em tudo na sua vida. Aleluia. Eu gostaria que você se colocasse em pé nessa noite. Nós já vamos encerrar. Quer dizer, eu vou parar de falar, né? Eu acredito que o culto termine também. Irmão, fala, esse irmão fala demais. Mas falar de Deus é muito bom. Eu queria tomar a liberdade, com a permissão do pastor, e pedir para que você, que entrou aqui essa noite preocupado, com problemas que você não pode resolver, eu quero dizer para alguém aqui essa noite: a sua preocupação não vai resolver o seu problema. A sua ansiedade não vai resolver o seu problema. Você compartilhar o seu problema com o teu amigo ou com a tua família não vai resolver o teu problema. O que vai resolver o teu problema é você dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, para que você tenha um direcionamento por Deus, daquilo que você tem para fazer. Entenda que algumas coisas passam pelo nosso coração, e a gente precisa entender que existe um cuidado de Deus extraordinário sobre a minha e sobre a sua vida. Coisas que eu não posso fazer, mas Tu podes. Existem coisas que dentro da nossa área, dentro da nossa vida, a gente cria preocupações e que muitas e muitas vezes nos faz andar desligados na rua. Hoje em dia não é só mais o celular que faz isso. Existem pessoas que andam na rua assim, extremamente preocupados. Mas hoje o Senhor separou cada um de vocês que estão aqui para dizer para você que a sua preocupação o Senhor vai tirar nessa noite. Eu quero crer pelo Espírito Santo do Senhor. Eu não sei o que ninguém aqui precisa. Eu sei de uma coisa: o meu Deus é capaz de mudar. O meu Deus é capaz de fazer. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que existe um Deus que tem um cuidado extremo com a nossa vida. Sabe o que é extremo? Vou te dar um exemplo simples. Sabe quando caem uns cílios dentro do olho? Não incomoda? Você sabia que para Deus você é como exatamente a menina dos olhos do Senhor? Toda a preocupação que você tem ou que você traz dentro do teu coração, o Senhor vai te dar uma paz muito grande essa noite. Tem pessoas aqui, pessoas aqui que deitam e não conseguem dormir. Sabe por quê? Porque você já deita preocupado. E eu profeticamente vou dizer para você o Salmo de número 4, versículo de número 10. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A minha e a tua preocupação não pode tirar a bênção que Deus tem para te dar nessa noite. Você vai deitar, vai dormir e vai acordar amanhã convicto de uma coisa: que o culto de hoje, depois você testifica, depois você fala, pastor Júnior, fala, olha, filma, porque eu quero que o pastor Edson saiba disso. A sua preocupação de hoje vai transformar isso em testemunho na minha e na sua vida. Você vai vir aqui e vai testificar ao Senhor, dizendo aquilo que o Senhor fez na sua vida. Eu gostaria de pedir aos pastores para nos ajudar a orar. Pode ser? Pastor Júnior, pastor.
Vamos orar por este povo. E você aí estenda a sua mão para cá, para que o Senhor possa visitar este povo. Pastora Vânia, nos ajude a orar por eles, para nós ganharmos tempo. O Senhor sabe do meu e do teu coração nessa noite. Amém? Então nós vamos orar. Se alguém quiser que receber por intercessão de mãos, levanta a sua mão, o pastor vai até você para orar. Mas eu gostaria que você fizesse uso de uma coisa que nós temos dentro de nós, que é a nossa fé. Quando nós vamos para um culto como esse, a gente precisa entender que se você veio até aqui na frente, primeiro, é porque você acredita que esta palavra é do Senhor. Segundo, eu não conheço ninguém que está aqui na frente. Eu não conheço ninguém que veio aqui à frente ou que veio a esta igreja nesta noite. Então, se você veio a este lugar, é porque você sabe que foi o Senhor que tocou no teu coração e fez você sair do teu lugar e vir aqui à frente para receber esta oração. Feche seus olhos, porque eu creio no momento em que você disser para o Senhor. Entenda uma coisa. Quando Bartimeu foi trazido à presença do Senhor Jesus, nós lemos textos na Bíblia de um centurião, e ele disse para Jesus: olha, Senhor, eu tenho homens a meu comando e eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas dize uma palavra e o meu servo sarará. E o servo do centurião foi curado. Jesus olha para Bartimeu, manda trazer ele na frente de Jesus, e Jesus olha para ele e fala para ele: o que queres que eu te faça? Jesus poderia ter curado ele lá onde ele estava? Podia, mas ele queria ouvir da boca dele aquilo que ele queria. Bíblia, palavra de Deus, é para nos ensinar. Quando eu e você abrimos a nossa boca, Deus ouve a minha oração e me dá aquilo que eu preciso, e é isso que nós vamos fazer nessa noite. Amado Deus e soberano Pai, estão aqui os teus filhos, Senhor. Pai querido, Senhor, ouviram a tua palavra, Senhor. Pai querido, Senhor, eu quero te pedir, Senhor amado, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, Pai. Pai querido, tu és aquele, Senhor, que sonda, Pai, o nosso coração nesta noite. Ah, Papai bendito, Pai eterno, Senhor, a tua palavra nos declara, Senhor, que quando, ó Pai, nós nos posicionamos diante de Ti, Senhor, Pai querido, seus ouvidos, ó Pai, estão atentos à oração, ó Pai, daquele que suplica, Senhor, a Tua bênção. Papai querido, Senhor, que haja, Senhor, Pai querido, sobre essas vidas, ó Pai, Pai querido, que eles percebam, que eles sintam, Pai, o Teu cuidado, Senhor, nesta noite. Ah, Papai querido, do alto da cabeça, a planta do pé, Papai querido, que toda preocupação do amanhã, toda preocupação, ó Pai, Pai querido, relacionado ao trabalho, relacionado à saúde, Pai querido, Senhor, cai por terra, em nome de Jesus, ó Pai, que os teus filhos recebam, Pai querido, a tua bênção, a tua graça, a tua unção, ó Pai, renova, restaura, restitui, ó Pai, tudo que foi perdido, em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, Tu és santo, Pai, Tu és poderoso, Senhor, Tu és aquele, Senhor, Pai querido, que abriu o mar vermelho para o povo passar em terra seca e os conduziu à cidade de Canaã. Pai querido, Senhor, o Teu povo é o Teu povo, Senhor, é a Tua igreja, e eu creio na bênção dos Teus filhos nesta noite. A Tua palavra nos diz, Senhor, que está ligado no céu, ligado aqui na terra, está ligado aí no céu. Nós estamos ligando, ó Pai, a bênção dos Teus filhos hoje, para a honra e glória de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Glória a Deus. Vou falar uma coisa para vocês. Toda mudança
toda mudança, ou tudo aquilo que a gente tem como mudança na nossa vida, a gente cria uma perspectiva baseada exatamente em tudo aquilo que a gente planejou. Eu queria te dizer uma coisa: nada do que aconteceu, nada do que vai acontecer, vai ser capaz de mudar o propósito que Deus tem na vida de vocês, aonde vocês estão, porque é propósito do Senhor que vocês viessem para cá, é propósito do Senhor que vocês estivessem na sua casa. Aquilo que aconteceu não é capaz de derrubar o propósito que Deus tem na vida de vocês. Isso aqui foi só para você saber que Deus te ama e cuida de você nos mínimos detalhes. Eu já vi várias cirurgias de mãos, mas pacientes sair no hospital no mesmo dia e movimentar os dedos, pode aplaudir ao Senhor, porque é milagre. Porque Deus é aquele que faz perfeitamente tudo aquilo que existe sobre a nossa vida. E eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Agradeço o carinho dos irmãos, pastor Júnior, pastora Vânia, que toda vez que a gente vem para cá, a gente fica um tempo maravilhoso com eles. Prometo para os irmãos que eu não vou demorar muito para voltar, tá bom?